Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Eu sou a Suelen, sou engenheira civil e o nosso vídeo de hoje vai falar sobre curvas de nível. Nessa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que são as curvas de nível, os tipos de curvas de nível que existem e também as características específicas que uma curva de nível tem que ter aí. Ok? E se você quer saber mais sobre esse assunto, continua comigo aqui, já dá o seu like para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e também comenta se você está gostando dos assuntos que eu estou trazendo aqui e qual assunto você gostaria de ter aqui no canal, ok? Então, pessoal, as curvas de nível, elas são linhas que ligam pontos no terreno ou na superfície terrestre que têm a mesma cota ou altitude. Cota e altitude são duas medidas diferentes e a gente vai entender um pouquinho o que são cotas e o que são altitudes, tá? Mas é basicamente isso, as curvas de nível, elas são linhas que interligam pontos no terreno ou na superfície que tem o mesmo nível ou a mesma altura, tá? Então, vou deixar aqui um exemplo para vocês de curvas de nível, ok? Essas daqui são as curvas de nível, tá? E assim que elas são representadas graficamente, beleza? Então, vamos lá saber um pouquinho sobre o que é cota e sobre o que é altitude. Então, a cota e a altitude, elas são medidas diferentes. A cota, ela é uma distância vertical de um ponto, na superfície terrestre ou no terreno, né? Que é medida a partir de um ponto de referência na mesma superfície ou no terreno. Tá? Então, é uma distância, na verdade, de um ponto a outro no terreno. Né? A gente utiliza um ponto qualquer de referência para achar a altura do ponto que nós queremos. Por exemplo, nessa imagem aqui, para mim saber a altura, né, que tá esse ponto que está lá em cima, eu vou tomar como referência esse ponto marcado aqui no meio da rocha, tá? No meio do caminho ali. Então, a distância vertical desse ponto até o ponto que eu quero saber vai me dar a altura, a diferença de altura, a diferença de nível entre eles, ok? Essa diferença de nível é chamado cota, porque eu estou usando um ponto qualquer na superfície para achar a diferença de altura, ok? É conhecido também como nível aparente. Okay? Então, a cota também é conhecida como nível aparente. Já a altitude, não. A altitude, ela vai levar em consideração o nível médio dos mares, ou seja, é a distância vertical de um ponto na superfície terrestre ou num terreno, medido a partir do nível médio dos mares. Então, nessa outra imagem que vocês estão olhando aqui, agora eu coloquei desse lado, como vocês podem ver, é o mesmo ponto que eu quero saber, só que ele vai ser medido a partir do nível médio dos mares, que é essa linha azul mais escura que está aparecendo, tá? Então, dessa linha até o ponto, eu vou ter uma altitude, tá? Que é conhecido como nível verdadeiro, ok? Então, assim, as curvas de nível, elas são, como eu falei, né? Linhas que ligam pontos que têm a mesma altitude, ou a mesma cota, ou o mesmo nível, mesma altura, né, no terreno, ok? E quais são os tipos de curvas de nível? Elas têm alguns tipos, tá? Nessa imagem aqui, vocês podem ver que existem linhas mais escuras, linhas mais grossas e linhas mais finas, que são menos perceptíveis, tá? Então, por quê? Qual que é a diferença delas? Então, se vocês observarem, a linha mais grossa, ela está demarcada a cada 5 metros, porque a escala dessa curva de nível que foi representada, ela foi representada a cada 1 metro de altura.
Então, todos os pontos no terreno que estão marcados com um nível de 105 metros, eu vou unir eles com essa linha, né? Então, ele tem a linha de 105, de 100 e de 95. Então, elas estão demarcadas a cada 5 metros, né? E se nós contarmos ali, tem 4 linhas entre essas linhas, 4 linhas mais finas entre essas linhas mais grossas. Isso quer dizer que ela está demarcada a cada metro, ok? Então, qual que é a diferença das duas? Essas linhas mais grossas, mais fortes, elas são conhecidas como curvas mestras, tá? E as linhas mais finas são chamadas de curvas auxiliares. Então, nós temos ali as curvas mestras, que podem ser representadas somente elas, quando o mapa é muito grande, ou o relevo é muito grande para ser representado, né? A cada metro, a gente pode representar a cada 5 metros, ou a cada 2 metros, a cada 3 metros. Isso vai depender aí da escolha de quem for fazer a representação gráfica, tá? Mas é interessante ter aí as curvas mestras e as curvas auxiliares, ok? Para representar a topografia corretamente do terreno ou da superfície em questão, ok? E falando em representação gráfica, eu quero mostrar para vocês alguns terrenos representados por curvas de nível. O primeiro é esse que vai aparecer para vocês aqui, tá? É o terreno plano uniformemente inclinado, tá? Então, é como se ele fosse mesmo um terreno. Deixa eu arrumar aqui uma forma de exemplificar para vocês, tá? É como se ele fosse um terreno plano, né? Que tem um talude, tá? E que não forme curvas, ele não faça curvas. Então, é como se fosse aqui um terreno que tivesse, né, plano, né, inclinado, como se fosse um talude mesmo, tá? Aqui vocês também podem visualizar as curvas mestras e as curvas auxiliares. No próximo exemplo, para vocês, que é esse daqui, é o terreno curvo com inclinação uniforme. Tem também o terreno curvo com inclinação desuniforme. Qual que é a diferença dos dois? Bom, o terreno curvo com inclinação uniforme, que é esse que está aparecendo para vocês aqui, como vocês podem ver também, eu marquei as curvas mestras e as curvas auxiliares, tá? As curvas, elas são bem definidas, tá? A linha que faz a curva, ela não tem nenhuma ondulação, ok? A curva, ela é bem definida, ela forma quase um semicírculo perfeito. Então, isso quer dizer que é um terreno curvo uniforme. O terreno com inclinação desuniforme é esse que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Então, ele tem essa ondulação na curva da linha da curva de nível. Não sei se ficou bem entendido, tá? Mas ele tem essa ondulação que eu demarquei aqui para vocês, ó. Então, essa desuniformidade da superfície desse talude ou dessa elevação, dessa montanha, ela ocorre como se fosse pequenos acidentes geográficos, como se fossem ondulações mesmo no terreno, né? E na hora de representar as curvas de nível, elas não ficam de uma forma assim como se fosse uma semicircunferência perfeita. Ela tem essas ondulações na representação da linha da curva de nível. Ok? Como eu marquei para vocês ali. E daí nós temos as elevações e as depressões. As elevações, como vocês podem ver, as curvas de nível de menor valor envolvem as de maior valor, né? Então, isso quer dizer que o quê? Que as curvas de nível mais no centro representam o topo dessa elevação, né? E ela vem diminuindo a altura até chegar aí na base da montanha, tá? Na base da elevação ou na base do talude. Então, é normal que as curvas de nível que estão mais para fora, elas têm menor altitude, logo elas têm menor valor, né? O nível dela é menor do que as que estão mais no centro, porque a elevação tende a subir. Então, quanto mais sobe, mais pequenas ficam as curvas de nível, mais centralizadas elas são e com maior valor. E as depressões são ao contrário das elevações. As curvas de maior valor envolvem as de menor valor,
né? Então, ela vai começar ali com 10, por exemplo, né? 10, daí vem no centro, né? Centralizada 10. Daí, a próxima é com 20 metros e a próxima com 30 metros. Então, isso quer dizer o quê? Que quanto mais centralizado for, mais baixo ela é, tá? Então, isso significa uma depressão, como se fosse um afundamento no solo, tá? Então, é o contrário de uma elevação, ok? Aí nós temos o espigão, que é esse exemplo aqui. O espigão, ele é o divisor de águas de uma cadeia de montanhas, por exemplo, né? É o divisor de águas de chuva, ou seja, é é o cume das montanhas, onde vai dividir as águas da chuva, uma para cada lado, né? Então, como vocês podem ver ali, como vocês podem ver aqui, essa é a exemplificação. Então, as flechinhas, elas demonstram o escoamento da água no espigão, ok? E ele é muito facilmente confundido com com o vale, né? O vale, para vocês terem uma ideia, é quase a mesma representação, né? Só que a diferença é que o vale, ele é o encontro da base de duas montanhas ou de duas elevações, tá? Então, ele não é um divisor de águas, ele é um coletor de águas, ou seja, ele vai coletar a água que desce dessa montanha com a água que desce dessa montanha. Então, ele vai ser um coletor. Como vocês podem ver aqui na imagem, as flechinhas, elas convergem para o único ponto, ok? Então, essas são as representações que eu queria mostrar para vocês. Agora, falando sobre as características específicas de uma curva de nível. As curvas de nível, elas são contínuas, ou seja, elas não podem desaparecer simplesmente da representação gráfica, né? Elas têm que fechar o nivelamento delas, né? Então, como foi representado nas elevações ali, elas formam como se fosse uma circunferência, né? Unindo todos os pontos de mesma altitude, de mesma cota, ok? E logo sendo assim, elas não podem simplesmente desaparecer na representação gráfica, elas não podem parar, elas não podem ser interrompidas, tá? Então, elas têm que fechar, a linha da curva, ela tem que fechar, ok? Exceto quando ela representa apenas uma parcela no terreno, ou seja, vou representar o terreno em curvas de nível, o terreno A. O B não vai entrar, o B fica do lado do A, mas ele não vai ser representado. Então, as linhas terminam na limitação do terreno A. Aí sim, sendo essa única exceção, tá? Outra característica, duas curvas de nível, como mostra a figura aqui, elas não podem se cruzar, ok? Por quê? Porque, por exemplo, uma curva que tem que está numa altitude de 600 metros, vai cruzar com uma curva de nível de 500 metros, com uma altitude de 500 metros. Nesse ponto de intersecção, que está representado aqui, qual será a altitude dele? 600 ou 500, porque não pode ter duas altitudes. Logo, então, não existe como duas curvas de nível se cruzarem. Então, quando você for fazer representação gráfica, isso é até um macete para quem aí está estudando topografia e está nessa área, tá? Na hora de representar as curvas de nível, se por acaso elas aparecerem cruzadas no gráfico, alguma coisa está errada na tua representação, porque nesse ponto de interseção não pode ter dois níveis diferentes, duas altitudes diferentes ou duas cotas diferentes, não tem como, tá? Outra característica, duas curvas de nível, elas não podem convergir e se tornar uma só, porque acontece a mesma história. Uma curva de 40 vai se encontrar, por exemplo, com uma curva de 50 e se unir e formar uma curva só. Não existe como, porque teria que ser esse ponto de convergência delas, das duas curvas, teria que ter um único valor, né? E elas têm valores diferentes, então não tem como acontecer isso, exceto pela seguinte situação:
a menos que ela esteja representando paredes verticais de rocha, aqueles paredões verticais. Aí tem essa exceção, mas é só essa exceção também, tá? E a última característica específica que eu quero falar para vocês é que uma curva de nível ela também não consegue se dividir em duas, né? Bifurcar e se dividir em duas curvas de nível, porque cada curva de nível tem uma altitude. Não tem como ela se dividir em duas altitudes, sendo que ela tem alturas diferentes. Então não tem como duas curvas de nível terem o mesmo valor, entende? Então não pode acontecer. Se acontecer isso, então alguma coisa também deu errado. Então verifique aí os dados que você coletou e faça novamente o levantamento topográfico, que pode ter dado alguma coisa errada aí na medição, ok? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês e esclarecido um pouco sobre as curvas de nível. Eu vou ficando por aqui. E se você quiser saber mais, manda um e-mail para o e-mail que está aí na descrição do vídeo. Participe do nosso grupo no Facebook. Curta a nossa página do Instagram. E também faça uma visita ao nosso blog. Todos os endereços estão aí na descrição do vídeo. E todos eles você vai encontrar informações muito úteis aí para a tua vida acadêmica e também para a tua vida profissional da engenharia. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.